Nós vamos começar a partir de agora um assunto que está bem na moda, né? As pessoas têm constantemente falado sobre o fascismo. E a gente vai aprender, antes de entrar no fascismo italiano, o que é esse regime fascista, né? Existem vários tipos de fascismo, várias modalidades. Então, é por isso que alguns historiadores usam o termo fascismos e não fascismo singular. Para eles, os fascismos podem ser compreendidos como comportamentos políticos que demonstram uma preocupação obsessiva com a comunidade vista como vítima de uma grande humilhação, o que torna necessária a realização de cultos para unir e purificar seus membros. Tais cultos devem ser realizados sob a liderança do chefe de um partido único, de base popular e nacionalista, agindo com o apoio das elites tradicionais, contrário às liberdades democráticas e com objetivos de limpeza étnica e expansão externa por meio da violência armada. No próximo slide, nós vamos ver as principais características desses fascismos. Então, quais são as características, né? Na verdade, são características apresentadas por qualquer regime fascista, seja o da Itália, da Alemanha, seja o regime fascista que surgiu depois em Portugal, como o salazarismo, ou o franquismo, o regime fascista da Espanha. Então, eles abandonavam soluções tradicionais para enfrentar uma crise. O indivíduo deveria se subordinar ao grupo, o que interessava era a opinião do líder. E não importava o seu individualismo, o que você achava. Você tinha que se subordinar ao líder e ao que o líder achava melhor para a nação. Além disso, a comunidade nacional ela era vista como vítima, o que justifica qualquer tipo de ação moral e imoral, legal ou ilegal com o adversário. Percebam que isso era muito característico do Hitler, né? A Alemanha se sentia muito vítima da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. E o Hitler iria utilizar de qualquer artifício para conseguir se vingar. Depois vem: os membros da comunidade devem visar a integração, seja por meio do consenso ou da exclusão violenta do outro. Se você não estivesse de acordo com o líder, você poderia ser excluído de forma violenta dessa sociedade. Além disso, eles eram contra a qualquer forma de democracia, eram contra o liberalismo, eram contra o socialismo e o comunismo. O chefe deveria ser do sexo masculino e ele deveria ser capaz de dirigir a comunidade rumo ao seu destino histórico de glórias. Além disso, eles cultuavam a violência, sociedade armada, né, o homem civil armado, e a vontade como meios para o sucesso do partido. Eles pregavam o unipartidarismo. Um povo, né, de acordo com eles, tem o direito de dominar outro, independente das leis dos homens ou das leis de Deus. A vontade do seu chefe, do seu líder, era superior, ok? Então, dentro dessas características, surgiu o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, que tinham todas essas características e outras mais propícias às regiões onde eles se desenvolveram. Após a Primeira Guerra, o cenário na Europa era desolador. Destruição material, desemprego, inflação em alta, entre outros. Nas cidades europeias, viam-se também milhões de ex-soldados, muitos mutilados e sem ocupação digna, e um grande número de mendigos. Nesse cenário marcado pela falta de trabalho e de esperança, os europeus mostravam sua insatisfação social, participando de protestos, greves e revoltas. Ou então, eles acabavam abraçando ideias de políticos e partidos que apresentavam soluções rápidas, mágicas
e autoritárias para os problemas sociais. Desconfiem sempre de soluções mágicas, rápidas e autoritárias para problemas sociais muito difíceis. Esses políticos culpavam os governos democráticos pela crise e defendiam a necessidade de um governo forte, dirigido por um líder de partido único, né, capaz de guiar as pessoas no rumo certo. Essas eram algumas próprias ideias do fascismo e do nazismo, ideologias desenvolvidas na Europa e logo se propagaram por vários países, chegaram até o Brasil. Nós vimos, né, no capítulo da Era Vargas, que surgiu um partido aqui liderado por Plínio Salgado, A e B, que tinha interesses fascistas. O jornalista Benito Mussolini, na Itália, foi o idealizador e o principal líder do fascismo italiano, movimento que tinha como características principais o nacionalismo extremado, né, os fascistas valorizavam a nação em oposição ao individualismo e diziam que para conter esse individualismo era necessário uma nação forte, unida, sem lutas de classes, né, para que a Itália recuperasse a glória do Império Romano. Ele acreditava na subordinação do indivíduo ao Estado, ou seja, o indivíduo não poderia criticar o Estado. Ele valorizava a guerra e a militarização da sociedade, e ele tinha ódio à democracia e aos comunistas. Os fascistas, como se vê, desprezavam a liberdade e o pensamento e a liberdade de escolha. Apesar de ter lutado ao lado dos vencedores, a Itália saiu da Primeira Guerra Mundial com enormes perdas materiais e humanas, e além disso, não obteve os ganhos territoriais que esperava como recompensa por sua participação no conflito. Aproveitando o orgulho nacional ferido, políticos oportunistas começaram a dizer que os italianos teriam sido usados e depois jogados fora. Um desses políticos, claro, foi o Mussolini, que fundou em 1919 o Face Italiano de Combatimento, partido nacionalista extremado, antiliberal, que atuava por meio de uma organização paramilitar. O que é essa organização paramilitar? De auxílio ao exército, dotada de esquadrões armados, liderados por ex-oficiais integrados por jovens ricos e também por marginais. Desde cedo, o movimento fascista trocou o diálogo pela violência. Com porretes, eles utilizavam a humilhação, a intimidação e matavam seus adversários a socos e pontapés. O principal alvo do fascismo eram os socialistas, os democratas e os comunistas. Grandes proprietários de terras e empresários, assustados com o crescimento dos socialistas e comunistas nas urnas, começaram a ver o fascismo como o único caminho de garantir a ordem que os beneficiariam. Ao mesmo tempo, o fascismo passou a receber também a adesão de ex-combatentes, de desempregados, camponeses, entre outros. Fortalecidos em 1921, os fascistas fundaram um partido político, o Partido Nacional Fascista, que em poucos meses já contavam com 300 mil filiados, obedientes aos comandos do Mussolini. No ano seguinte, aproveitando-se de uma crise desencadeada por uma greve geral, liderada por comunistas e socialistas, milhares de fascistas, eles eram chamados de camisas negras, vindos de várias partes da Itália, marcharam em direção a Roma e lá pressionaram o rei Vítor Emanuel III, exigindo um espaço no governo. O rei da Itália cedeu à pressão de Mussolini e nomeou o primeiro-ministro, ou seja, chefe do governo da Itália. Então tá aí, gente, em negrito, certo? Isso foi a marcha sobre Roma, quando os fascistas marcharam e pressionaram o rei Vítor Emanuel III por uma vaga de primeiro-ministro ou chanceler, é a mesma coisa, né? Para o Mussolini.
e foi aí que ele passou a ter oportunidade de impor o seu projeto político autoritário e centralizador. Com o apoio do rei da Itália, Benito Mussolini, que se autoproclamou o Duce, né, o chefe supremo todo-poderoso, ele anunciou as chamadas leis fascistíssimas, né, leis superfascistas, em 1926. Uma delas dava a Mussolini poderes excepcionais, o que significava que ele só devia satisfação dos seus atos ao rei. Outra dissolvia todos os partidos políticos, ou seja, ele acabou com o poder legislativo e judiciário. Além disso, ele cassou mandatos dos deputados de oposição. Outra ainda lei reintroduzia a pena de morte. Valendo-se dessas leis, o governo Mussolini enviou opositores para ilhas distantes, substituiu prefeitos eleitos por funcionários nomeados e criou uma polícia secreta chamada OVRA, O-V-R-A, OVRA, para perseguir e prender seus opositores, seus adversários. Mas, além de praticar intimidação, os fascistas recorriam também ao convencimento. Exemplo disso são os programas específicos para a juventude, que mostravam sua eficiência, conseguindo arrastar para as fileiras do movimento fascista um grande número de jovens. Gente, olha, nenhum sistema fascista, nenhum sistema totalitário, ele sobrevive sem a propaganda. Então, a propaganda do governo do Mussolini era feita por meio de cartazes nas ruas, por meio de programas de rádio, do cinema. Além disso, a propaganda começava na própria escola, onde as crianças eram convencidas a apoiar o regime e amar o seu líder. E aí, ele criou também a Carta del Lavoro. O Getúlio Vargas, que nós já estudamos, se inspirou nessa Carta del Lavoro para criar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. E, na verdade, é uma legislação, né? Na verdade, é um conjunto de leis trabalhistas que submetia os operários ao grande líder, o Estado. Tinha uma relação entre o líder e os operários que era chamada de corporativismo. E aí, durante o governo do Mussolini, ele precisava de algo que fortalecesse seu poder, uma instituição que desse apoio a ele. E a maior instituição que ele poderia contar com apoio, com certeza, era a Igreja Católica. Por isso, ele tratou de resolver a questão romana, que foi o nome que se deu ao conflito entre o Estado, né, italiano e a Igreja Católica, porque o Estado italiano tomou todas as terras da Igreja Católica no processo de unificação da Itália. Então, ele resolveu como? Assinando o Tratado de Latrão, com o Papa. E aí, por esse tratado, o Papa, a Igreja Católica, ganhava o Vaticano, recebia de volta o Vaticano, que é o menor estado do mundo, o menor país do mundo, que tem meio quilômetro quadrado. E, em troca, o Papa passou a apoiar o fascismo, né? Então, foi uma via de mão dupla. O Papa e a Igreja Católica ganharam o Vaticano e o Mussolini ganhou apoio. Além disso, eu posso dizer que o Partido Fascista do Mussolini deu impulso à industrialização, com a estabilização da lira, a moeda local. Cresceu também os setores elétricos, naval, aeronáutico e automobilístico. Porém, a crise mundial de 1929 afetou duramente esse crescimento. Então, nós vamos ver o desdobrar desse governo, que desenvolveu, sim, a economia, mas às custas de muita violência, de muita repressão, né? A morte de várias pessoas inocentes, da censura, perseguição aos opositores. Nós vamos ver depois, porque vai culminar com a Segunda Guerra Mundial.